Oi, hoje nós temos mais uma aula de ciências. O assunto de hoje da aula de ciências é animais de estimação e pragas urbanas. Vamos lá. Alguns abrigos de animais. Na semana passada nós estudamos sobre os abrigos dos animais, né? O que são os abrigos dos animais? São as casas onde eles moram. Então, eles precisam de abrigos por quê? Para sobreviver, para poder ficar longe da chuva, do sol, do calor, do frio, para se proteger dos seus predadores. Então, aqui, ó, nós vamos ter alguns exemplos de abrigos de animais. Então, temos aqui a aranha, tá bom? Temos o passarinho, a abelha. Isso daqui, ó, a aranha, o passarinho, a abelha, o sapo, o morcego que acabou de sair de uma caverna, o urso e o esquilo que está numa árvore e a formiga, são abrigos da natureza, é onde eles vivem na natureza. Então, eles mesmos constroem os seus próprios abrigos, ou eles procuram na natureza algo que já sirva como um abrigo, como é o caso, por exemplo, desse esquilo aqui, ó. Ele aproveitou um buraco que tem na árvore para fazer de abrigo dele, tá bom? Esses outros, por exemplo, o porco aqui, ó, o porco, o cachorro, o cavalo, a galinha e o galo, o rato, né? Acho que é uma arara, eles estão em abrigos construídos pelos humanos, tá bom? São animais que vivem entre os humanos, tá bom? Dá para entender? Vamos lá para o próximo slide. Então, ó, trocando ideias, vamos lá. O que você sabe sobre os animais que vivem nas cidades? Como eles vivem, onde eles moram? Quais animais que vocês já viram pelas ruas, tá bom? Então, ó, vamos ler na página 252, tá bom? Animais que se abrigam nas cidades. Você vai ler esta página em voz alta, ok? Antes de passar para o próximo slide. E leiam também aqui, ó, a conversa que a professora está tendo sobre os animais. E aí vocês vão entender que eles estão falando de animais de estimação e pragas urbanas, tá bom? Leiam antes de passar para o próximo slide. Aqui no próximo slide, nós vamos ver alguns animais de estimação. Então, nós temos aqui, ó, cachorro, gatos, esse aqui é o furão, alguns tipos de aves, tartaruga, né? Temos até um caramujo aqui. Então, isso daqui são animais que é normal nós vermos nas cidades. São animais em que os seres humanos têm como animais de estimação, animais que vivem em suas casas, tá bom? Então, esses tipos de animais de estimação são animais que é para um convívio, eles se habituam muito bem convivendo com os humanos, tá bom? Diferente dos animais silvestres, são aqueles animais que nascem lá na floresta, que nascem na selva, que o habitat deles é aquele lugar, que quando nós trazemos eles para a cidade, eles até podem ficar, até aparentemente se habituar, mas não é o espaço deles, tá bom? Diferente desses animais que eles se acostumam bem com os costumes dos humanos. O que são as pragas urbanas? Vamos ver. Pragas urbanas, ó, principais pragas urbanas. São animais também, tá bom? Mas eles são considerados pragas. Então, nós temos a formiga, a pulga, o cupim, a barata, o rato, o carrapato, traça, mosca, mosquito, aranha e morcego. Então, cada um destas pragas, por que são chamadas pragas? Vamos ver. Ó, pragas são insetos ou animais que infestam os campos e as cidades, provocando danos. Então, vamos voltar aqui. Esses tipos aqui de animais, eles costumam trazer danos ou para a nossa saúde, ou para o ambiente onde nós vivemos, tá bom? Por exemplo, as pulgas, os animais domésticos, eles pegam pulga se nós não cuidarmos. E os animais tendo pulga é um transtorno para o dono dele, tá bom? Por exemplo, o carrapato, não, desculpa, o cupim. O cupim, ele come tudo que é de madeira. Então, quando há uma infestação de cupim,
ou numa casa ou em um móvel, tem que destruir, ou faz a detetização, se não for suficiente, tem que destruir aquele móvel, aquela casa, porque o cupim ele se reproduz muito rápido, assim como as formigas, tá bom? As moscas, os mosquitos, ó, mosquito nos traz doença, né? Um exemplo é o mosquito da dengue, tá bom? Então, o rato, ele vive no esgoto, né? A barata também vive no esgoto, então o esgoto tem muitas bactérias, muitos vírus, muitas coisas ruins ali, que se esses bichos estando no nosso meio, eles vão trazer essa doença para perto de nós, tá? Vamos lá. Já vimos aqui, né, que são animais que infestam os campos e as cidades provocando danos. Esses danos podem ser para a saúde, pode ser para o meio onde nós vivemos, tá? E o que significa fauna, gente? Qual o significado da palavra fauna? Vamos ver? Fauna é o conjunto de animais de uma região. Então, nós vamos ter aqui no próximo slide alguns animais aqui que representam a fauna brasileira, tá bom? Isso aqui são animais que estão no Brasil, são animais que nascem e vivem aqui no nosso país, tá bom? Por exemplo, tem animais aqui que, se for levado para um outro país, pode ser que ele não sobreviva, porque ele nasceu no nosso país, ele foi criado aqui para que ele está habituado com o nosso clima, com o ambiente que há nas florestas brasileiras, tá bom? Diferente, por exemplo, de um animal, do urso polar, que nasceu lá no Polo Norte, né? É um urso que a pele dele, o corpo dele é próprio para um animal que vive no gelo, em temperaturas muito baixas. Se ele vem para um país onde a temperatura é muito elevada, ele vai morrer de calor, tá? Porque ele está habituado a temperaturas bem baixas, tá bom? Também temos, por exemplo, alguns outros tipos de ursos que não existem no Brasil, só nascem, por exemplo, nos Estados Unidos. O canguru só nasce na Austrália. O urso panda, ele faz parte da fauna chinesa, da China, tá bom? Então, cada país, cada região tem a sua fauna. Então, quer dizer assim, tem os animais que compõem é um conjunto de animais daquela região, fauna. Deu para entender? Vamos lá. E o que é zona urbana? Né? Vamos ver. A zona urbana é representada pela cidade. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma imagem da cidade de São Paulo. Esta cidade, ela representa literalmente uma zona urbana. A zona urbana é isso daqui, ó, muitos prédios, muitas casas, muito asfalto, a área verde é bem pouca que tem, né? Enquanto a área rural, a zona rural, ela é representada pela grande área verde que existe numa zona rural, diferente da zona urbana, tá bom? Então, quando nós falamos em fauna urbana, aqui, gente, está a página 252, mas o correto é a 253, como está aqui na página, tá? Quando nós falamos de fauna urbana, nós estamos falando os animais da cidade. Lembra? Fauna, conjunto de animais, urbana, cidade, animais da cidade. Então, nós podemos ver aqui, ó, um casal com um cachorro, um gato no estacionamento de veículos, patos em um lago da cidade. Temos aqui um esquilo, né, se alimentando de um fruto em um parque. Aí tem um rato, que é considerado uma praga no esgoto, e morcegos, né, em telhados de casas. Então, são esses tipos de animais, além daquelas outros que nós vimos, que vivem na cidade, que faz parte do nosso meio urbano, onde nós estamos inseridos, tá bom? Hora da atividade. Então, nós temos aqui na página 254 uma atividade para que a gente possa treinar o que nós falamos sobre animais de estimação, fauna, pragas urbanas, tá bom? Então, vamos lá. Anote o nome de 5 animais que você já viu na sua cidade. Qualquer animal, né? Em sua cidade, há áreas verdes que podem abrigar animais? Quais são? Se existe, quais são? Existe sítio, fazenda? Existe uma área própria para abrigar os animais?
3. Várias espécies de animais habitam as cidades porque encontram nelas as condições que precisam para viver: água, alimento e local seguro para construir o ninho. Então, os animais, antes de nós chegarmos aqui construir uma cidade, aqui era uma floresta. Então, existiam animais aqui e eles iam atrás dos seus próprios alimentos, eles iam atrás dos seus próprios abrigos. Quando os humanos chegaram e derrubaram árvores e tiraram mato, começaram a construir estradas, casas, prédios, esses animais perderam a referência deles. Eles já não tinham ou não têm aonde procurar alimento, aonde procurar um abrigo. Então, o que eles fazem? Eles vão buscar o alimento e o abrigo entre os humanos, tá bom? Por exemplo, é muito comum nós vermos muitas pombas na rua, e a pomba, ela come de restos de comida que nós comemos, né? O que tem na rua, no asfalto, ela está comendo ali, tá bom? E as pombas também, elas gostam de viver nos telhados das casas, porque não tem árvores para elas viverem, não tem um abrigo bom para ela, assim como para outros animais, tá bom? Então, quando, por exemplo, um rato ou uma barata, ela foge para dentro da casa de um humano, é porque ela não está encontrando um lugar na natureza para ficar. Ou aonde ela está, o humano tomou conta de tudo, e aí esses animais não têm mais para onde ir. E eles acabam que invadindo os nossos quintais, as nossas casas, tá bom? Então, assim, não é culpa dos animais. Por exemplo, aqui nós temos, vamos observar. Observe as imagens e anote que condições expostas nesse espaço favorece a sobrevivência desse animal. Temos um animal aqui que ele está comendo, ele está num comedouro, dá para ver que não foi ele que construiu, né? Logo dá para ver. Então, o que favorece a sobrevivência deste passarinho aqui, tá? E deste ninho de ave num telhado? O que favorece a sobrevivência desses filhotes aqui neste ninho, neste telhado? E se não tivesse o telhado, não é? Aqui nós temos algumas pombas tomando água numa fonte. Uma fonte que foi construída por um humano, tá? Então, vocês escrevam aí com as palavras de vocês. Olha, atenção, essa atividade, ela deve ser feita hoje, tá bom? Lição de casa. Recorte e cole no caderno 3 imagens de animais de estimação e 3 imagens de pragas urbanas. Depois cria uma frase para cada imagem, tá? Se você não tiver de onde recortar, faça como você fez com as palavras. Pesquise na internet, olhe a imagem do animal, escreve o nome do animal, e o animal de estimação e o nome da praga urbana, e depois vai criar uma frase para cada um dessas animais. Então, são 3 animais de estimação, né? Lembre-se que animais de estimação são aqueles que estão bem próximos da gente, e 3 imagens de pragas urbanas, tá bom? Enviar uma foto da atividade até o dia 18/6. Então, muito obrigada por você ter estado comigo hoje. Foi um prazer partilhar essa aula com você. Um beijo.